bom dia, bom dia, bom dia! Sempre, claro, com muita, mas muita alegria, começa mais um programa direto do nosso especial Verão 2018, onde a Cláudia vai trazer para vocês belíssimas peças em pintura em seda, né? Você que gosta de trabalhar com pintura, tenho certeza, vai amar as sugestões que ela trouxe aqui. Bom dia, Cláudia! Bom dia, doutor, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso especial verão, com esse visual gostoso para pintar, inspirador para vocês, lindo, professores, né? Oh, ainda por cima eu trouxe até uns peixinhos para combinar com o cenário da gente hoje aqui. Eu tava olhando as suas peças, né? O que eu tava reparando é que tem bastante cor, né? É legal um verão com cor, pinturas com bastante cores fortes, né? Isso mesmo. Para alegrar bem, para decorar o ambiente. A aquarela silk tem vários tons de cores que a gente pode mesclar uma cor com a outra, fazer um degradê que dá um toque, fica bem bonito na decoração da casa. Não só a decoração, pode ser roupa também, Sim. né? E para quem está assistindo e não tem tanta experiência na pintura, consegue fazer? Consegue. Eu vou fazer... aqui a sugestão é essa almofada, mas tem vários outros desenhos também. Eu vou fazer um peixinho bem devagarzinho, detalhando a técnica, a cor, como colocar. E depois o resto é só copiar o desenho e continuar brincando com as cores. Ótimo. Então vamos lá. Vamos lá? O importante para toda vez que você for pintar em seda, a gente tem que pintar sobre um bastidor. Aqui eu trouxe um bastidor pequeno que pode ser o chassi de um quadro que você tem em casa, um quadro velho, ou até você pode virar o quadro do outro lado. O tecido que eu vou usar é crepe chiffon, que a gente acha em qualquer loja que vende tecido. Que é bem em conta, né? É bem em conta. Pode pintar na seda pura também. Eu vou ilustrar aqui como que eu estendo o tecido nesse chassi. Então eu pego taxinha, que a gente acha em qualquer papelaria, coloco na pontinha, aperto, estendo o tecido bem esticadinho e aperto do outro lado. E a mesma coisa eu vou fazer desse outro lado aqui, ó. Vou fechar todos os lados e depois eu venho devagarzinho, parte por parte, espetando todo o tecido até ele ficar bem estendido. E vai ficar assim, ó. Já trouxe aqui um pronto pra gente fazer o nosso trabalho, ó. Então ele fica todo estendido, não pode estar encostando embaixo. E aqui tá o nosso chassi, todo colocadinho. E aí como que eu vou transferir o desenho para esse tecido? Pode desenhar à mão livre ou você pode ter um risco. Aqui o meu risco é esse daqui dos peixinhos. Eu fiz para decorar e aproveitar. Stencil posso usar também? Stencil, você pode passar o stencil no papel, mas você vai ter que desenhar à mão livre. Você vai ter que ver o fundo dele, Isso. O desenho, né? Aí eu coloco ele aqui embaixo e coloco o tecido por cima. Aí eu consigo ver o desenho. Deixa eu mostrar para o câmera aqui de lado para ver se dá para ver, né? Deu para ver? Perfeito. Então aqui eu coloquei o desenho embaixo, tô vendo ele em cima. Para eu poder fazer o contorno, eu vou trabalhar com esse produto aqui, que é o delineador têxtil incolor. Ele é um pouquinho colorido, um tom azulado, que é para na hora que você passa, você poder enxergar. Mas quando ele seca, ele fica transparente. Uma dica de quando vai utilizar é limpar sempre a pontinha e ver se está saindo, para não errar na hora de pintar. Ele vai deixar na cor do tecido original sempre? Sempre. Depois que eu vou usar ele para fazer o contorno, vou pintar dentro, ele não vai deixar a tinta, como é uma aquarela, não vai deixar a tinta vazar fora desse contorno. Então eu vou apoiar, sempre uma dica apoiar em pé, aperta devagarzinho, ó, e vou seguindo o risco embaixo, é como se eu estivesse copiando o desenho. E vou fazendo o contorno. Coloco e fecho. Esse delineador, depois que a gente termina o trabalho, quando ele está seco, a tinta já secou, eu tenho que lavar para ele poder sair na água. O delineador vai sair, não se preocupe que ele não fica no tecido. Agora a tinta fica e forma o desenho. Aqui eu estou fazendo alguns pontinhos, porque todo lugar que eu passo o delineador, eu vou manter a cor do fundo do tecido, que no caso aqui é branca. Eu ia te perguntar isso, se fosse azul, amarelo, outra cor, seria a mesma coisa? A gente só consegue pintar, o ideal é pintar com tecido de cor clara. Sempre é legal pintar com tecido branco. Às vezes eu tenho um tecido azul bem clarinho, aí pode pintar, mas eu vou pintar tom sobre tom. Porque se o meu tecido for azul e eu for pintar com a cor amarela, por exemplo, quando seca vai ficar um verdinho.
tá? Toda vez que a gente for trabalhar com pintura em seda, ideal é um pincel de cerdas macias e redonda. Como é uma área pequena, eu não preciso hidratar o tecido. Ou poderia, se fosse uma área grande, molhar bem pouquinho antes de pintar. Toda vez que eu for pintar, eu vou ter que começar sempre com um tom mais claro. Então aqui eu vou começar com o verdinho, verde folha, que é o tom mais clarinho da aquarela Silk. Vou fazer a carinha, ó. Eu não preciso encostar no contorno, porque às vezes as pessoas quando pintam já vão direto no contorno. Pelo contrário, eu vou no meio do desenho, que a tinta é uma aquarela, sozinha ela vai abrindo e vai espalhando até o desenho ou contorno do tecido. Esse pincel de cerdas macias, ele é bom que eu posso usar a pontinha para preencher os cantinhos que não tem, ó. Eu vou preenchendo aqui e vou levando a tinta até o final. A gente repara que ele dá uma leve expandida, né? Dá. A gente fala que é migrar isso, ó. A tinta vai andando e ela vai caminhando até o contorno, que é o delineador. Que acaba sendo a segurança, né? Para não vazar mais. Isso. É assim ou o limite da pintura, né? Isso mesmo. É assim que eu formo o meu desenho. Então, ó, eu vim com essa cor mais clara, que é o verde folha. Agora, eu dou uma lavadinha de leve no pincel, seco e vou com um tom um pouquinho mais escuro, que no caso aqui vai ser o azul celeste. Toda vez que eu for trabalhar 2 tons para fazer uma mescla, eu vou colocar o segundo tom, que é um pouquinho mais escuro que o primeiro, em cima do que já está molhado, ó. Que ele já vai começando a mesclar. São miscíveis, né? Ele acaba dando uma nova cor, né? Isso. Vai fazendo um degradê, que a gente fala, né? De um tom para outro. Ou se eu estivesse trabalhando com o amarelo, eu posso jogar o vermelho e vou formar o laranja no meio. Coloquei as cores. Aí o que eu faço? Eu pego um outro pincel, dou uma hidratadinha, tiro um pouco da água e agora eu vou mesclar um tom com o outro, ó. Agora eu venho bem devagarzinho, sem tinta nenhuma. Só com o pincel úmido, trazendo o tom mais escuro para cima do tom mais claro. Posso dando uma molhadinha e venho devagar trazendo ele, ó. Aqui eu vou fazendo a mescla, o degradê da cor. Até porque ele ainda não está seco, né? Nem a parte verde e muito menos azul que você colocou agora, Isso né? mesmo. Ela vai abrindo, enquanto ela vai... a tinta é uma aguinha, né? Uma aquarela, ela vai espalhando pelo tecido e vai mesclando e vai dando esse efeito. Vou fazer outra cor aqui agora. Vou começar com o laranja e depois vou pro vermelho. Então, o tom mais claro é o laranja, que eu vou colocar aqui nessa parte, ó. Coloco aqui no meio. Você vê que eu não vou até o cantinho, a tinta sozinha vai caminhando. Tá? E o vermelho para encostar. E assim eu vou fazendo sucessivamente. Eu vou ensinar um truque legalzinho também, que se você olhar no peixe do meio ali, ó, bem aquele que tem, são os triângulos, tem um detalhe que é meio um risquinho dentro. Então, como que eu faço esse efeito? Depois que eu coloquei a tinta, eu venho com delineador têxtil incolor. Ah, ele tira a tinta sobre... Ele vai espalhar a tinta um pouquinho. E aí eu vou fazer alguns desenhos. Eu posso fazer umas voltinhas, né? Alguns arabescos aqui. Que aí quando secar ele vai voltar ao fundo branco. Ele não chega a ficar totalmente branco, ele vai ficar com um pouquinho da cor do fundo embaixo. Então na hora que ele seca, ele vai dar esse efeito aqui desse peixinho que está no meio, ou aquele da almofada ali que está dando aquelas voltinhas. É assim que a gente vai trabalhando. Deixa eu fazer mais um pedacinho agora. Essas bolinhas aqui, vou pintar com o turquesa, que são as bolinhas do mar. Então eu coloco aqui no meio, ó, e a tinta vai expandindo e vai indo para a lateral. Uma dica também, quando eu pinto com áreas grandes ou um tecido bem grande, eu posso usar um pincel que a gente fala que é o pincel mousse, que é uma espuminha. Então esse pincel eu vou encharcar ele de água e de tinta. Eu vou poder fazer um contorno grande.
Então aqui no cantinho eu vou demonstrar só um pedacinho como No faz mousse, né? com o mousse. Legal, então, legal. Vamos vou mostrar. hidratar o mousse na água um pouquinho, que é uma esponja, né? Vou fazer um contorninho aqui, deixar só essa beirada aqui, que é como se fosse a moldura do meu desenho. O pessoal que trabalha com canga, né? No verão Canga, agora, fica muito legal você almofada. personalizar uma canga aí, com Blusa. peixinhos, com Isso, cores bem alegres, com aquarela silk isso da mesmo. Acrylex, é um produto bem interessante aí, Ó. esse tipo de pintura. Antes de começar com a tinta, eu vou hidratar com água. Então eu vou colocar um pouquinho de mousse com água, somente com água, né? Coloquei no cantinho. Aí eu posso vir com um pincel, vou colocar um pouquinho de tinta e vou encostar quase próximo ao contorno que é o delineador, que eu fiz com o delineador, né? Ó. E essa parte aqui que tem água, ele vai encostando e já vai mesclando. Ele já vai puxando a tinta. Se eu quiser, eu posso pintar ele todo, O fundo, o que fundo seja, né? todo, ou deixar assim. Aí eu vou dar essa luz aqui, ó. Tá vendo? Porque aqui tem água, ele vai fazer um degradezinho assim. A água vai puxando, ó, dá pra ver, ó. Tá vendo como ela já tá puxando sem você fazer nada? Ó? Isso. Não sei se Aí dá ele pra vai mostrar, dando ó. esse degradê. Aí, pra ficar mais bonito ainda, eu posso pegar um tom um pouquinho mais escuro, bem pouquinho, com um pincel fininho, encostar aqui na beiradinha, ó. Depois eu tiro a tinta, venho com ele sequinho e começo a fazer um sombreado, uma luz. Vou pintar o olhinho desse peixe aqui, vou até fazer um outro peixinho aqui pra gente ver, ó. Você que está chegando agora, estamos aqui no nosso especial Verão 2018. Até a próxima semana, os nossos programas diretamente aqui de Ubatuba, litoral norte de São Paulo. E a aula de hoje, vocês estão vendo essa pintura com a Cláudia, aí utilizando, claro, os produtos da Acrylex. Não esqueça de visitar o site da Acrylex para conhecer um pouco mais desses produtos, Aquarela Silk, que é sucesso aí, todo mundo procurando pelos produtos da Acrylex. Aproveite seu verão, muita gente de férias, utilize sempre os produtos da Acrylex para pintar com as crianças ou para pintar para você pro dia a dia. Acrylex.com.br, uma tinta para cada ideia. Esse é um dos inúmeros produtos da Acrylex que fazem sucesso em todo o Brasil e no mundo inteiro, hein? Até porque tem produto da Acrylex no mundo inteiro. E antes da gente continuar a nossa aula aqui com a Cláudia, eu queria chamar atenção para uma coisinha na tinta. A Aquarela Silk, ela vem o nome escrito aqui, né? Por exemplo, esse daqui é o Azul Caribe. E quando a gente olha, a gente pensa que essa cor aqui é o Azul Caribe, mas ele decanta. Então, antes de utilizar, a gente precisa agitar bem a tinta, porque vai ser um tom um pouquinho mais clarinho, né? Então, às vezes, na loja, a gente olha lá, tá na prateleira, tá parado, é porque a tinta decanta. Então, é uma tinta que você tem que agitar bem antes de usar. Tá? Então isso também é importante na hora que for utilizar. Então dá tempo de pintar mais um peixinho aqui, ó. Vou lá fazer o contorno de novo. Ah, uma dica também. Isso é mais legal do que pintar, né? Às vezes quando a pessoa está pintando, ela tem medo de colocar o delineador no tecido. Então ela vem de uma maneira que ela inclina de lado e vai soltando a tinta assim e vai deixando cair o delineador, ó. Aí o que acontece? Ele não entrou e não penetrou na fibra do tecido, ele vai ficar só por cima. Quando a gente molha com a tinta, ele passa por baixo. Então, quando você for fazer o desenho, você tem que apoiar o biquinho da embalagem, né, do delineador, apertar e fazer uma leve força para que a tinta, o delineador entre. como se estivesse arrastando o tecido. Isso, e passe lá para baixo. Não adianta ele ficar gordinho em cima, ele só encostou no tecido, ele não passou na trama do tecido. Qual tecido eu posso trabalhar com o delineador e com a Aquarela Silk? São tecidos finos, de preferência tecido de fibra natural, seda pura. Nesse meu caso aqui, eu estou usando um tecido de fibra sintética. Mas uma dica, quando você for comprar um tecido de fibra sintética, é antes de pintar, você molha o tecido. Então, quer ver? Eu vou dar uma dica. Eu molhei o tecido. Se o tecido chega a molhar e absorve a água, mesmo sendo sintético, eu consigo pintar. Então, a gente sempre tem que fazer um teste antes de pintar o tecido.
Porque às vezes tem tecido que recebe uma impermeabilização e ele fica com aquela gotinha, sabe, que você fica balançando, parece um plástico. Esse não vai dar para pintar, tá? Você pode pintar camiseta de algodão também, você pode fazer manchas, tie-dye com essa tinta, fica muito legal também. Então vamos lá fazer mais um peixinho, ó. Eu apoio, aperto, né, como eu ensinei, e venho fazendo o contorno aqui do desenho, ó. E embaixo eu tenho o risco. Apoio, continuo fazendo o desenho. Eu posso até fazer a mão livre, caso alguém, quem sabe desenhar, né, não precisa se preocupar. Fica muito legal fazer mandala também para decorar a sala. Fica bonito, bem colorida. Ó, e fazer o olhinho do peixe aqui. E aí, vamos lá começar com outra cor aqui. Eu venho com laranja, sempre pincel de cerdas macias e finas, eu coloco aqui no meio. E sozinho, ele vai abrindo e vai espalhando, ó. E o delineador acaba segurando para ele não ultrapassar, né? É isso aí, é com o delineador que eu vou fazer o desenho. Aí depois que secou, que tá todo sequinho o meu trabalho, eu tenho que esperar 72 horas antes da primeira lavagem, deixo de molho na água para o delineador incolor sair. E aí fica só a tinta, aí fica bonito o trabalho. Quando você deixa ele de molho, aí que ele acaba sumindo, né? Isso, aí o delineador ele sai, ele desmancha assim e sai na água. Então tem que esperar pintar, deixar secar 72 horas antes de colocar na água para deixar de molho. Não precisa sabão, em pó, não precisa nada, é só água que o delineador vai sair. Olha, eu não sei vocês de casa, mas a Cláudia com essa pintura, ela traz uma paz pra gente. Eu não sei se é a voz da Cláudia junto com o pincel, com a aquarela silk junto, ou o visual em geral, mas dá uma paz assim, tá muito gostoso ver você pintando com essas cores todas, com a natureza atrás e a sua voz falando, tá muito gostoso, viu, Cláudia? Uma terapia, né, doutora? Às vezes a pessoa tá lá tão estressada e começa a pintar e vai devagarzinho colocando a tinta, vai mesclando as cores, vai assim, esquece da vida, né? E vai criando coisas bonitas também, né? Até pode fazer cortina, decoração, pode fazer um monte de coisa também. Almofada, eu vi que você trouxe várias, né, para tem compor aí a casa de praia, sítio, enfim. É um espaço bem colorido aí que você pode criar com essas almofadas. Ó, vou deixar esse peixinho aqui, agora não tem mais o que fazer, doutora. É sempre aprendeu a técnica, colocar o delineador e colocar a tinta devagarzinho, sozinha ela vai espalhando. Uma dica importante é sempre começar, quando for trabalhar com 2 tons ou mais, começar com um tom mais claro e ir seguindo para os tons mais escuros para poder mesclar. Então, e o pincel mousse você acaba utilizando ele mais pro fundo para peças maiores, de repente uma canga, tal, que precisa dar um fundo todo. Quando a gente vai fazer uma área muito grande, um bastidor grande, o pincel mousse ele vai ajudar nesse trabalho. Quando é área pequenininha, tem que pincel redondo, de cerdas macias, para que poder acaba facilitar. a trazer o degradê para vocês. Olha, essa é uma das almofadas lindas que ela nos trouxe aqui. Vamos aproveitar e colocar o contato da Cláudia, né? Cláudia, você, além dos projetos, dá tempo de vender peça pronta? Tem lá no site, no Facebook? Tem. Como é que tá a sua correria já no começo do ano? Tá bem legal, a página é ateliermarambi.com.br, tem um canal do YouTube também. Pode entrar e assistir as aulas lá também. É legal que os professores estão sempre trazendo dicas para vocês também lá no canal no YouTube. Quero aproveitar aí, claro, agradecer a Acrylex, mostrar mais uma vez o Aquarela Silk, entre outros produtos. Você, quando for à sua loja de artesanato, dê sempre preferência, claro, aos produtos da Acrylex, que anos e anos tem preferência em trazer para vocês produtos de excelente qualidade, muita variedade para que você tenha sucesso aí no seu dia a dia. A Acrylex, uma tinta para cada ideia, além, é claro, do Aquarela Silk, que é um produto bem legal. A Acrylex tem uma variedade de produtos para você pintar, para você trabalhar com o seu artesanato, até biscuit, enfim, produtos que fazem toda a diferença, massa cerâmica que a gente mostrou já no nosso programa. Então acesse o site para conhecer um pouco mais do acrylex.com.br. Obrigado mais uma vez a Cláudia. Obrigada a você. A todos vocês pelo carinho. Manda beijo, 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 beijo. Tchau, pessoal. Amanhã tem mais Verão Ateliê 2018. Tchau.